Dia 12. 12, isso mesmo, dia 12 dos de junho, namorados. dia dos namorados. É, Quem amor. tiver namorado, tome de conta. Muito bem. Quem E não hoje, tiver, aproveite do outro jeito, né? final de semana frio. Final de semana frio, aqui na zona rural e também toda a cidade de Santa Cruz. Estado de Pernambuco, né, registrando vários picos de chuvas. E estamos aqui, né, mês de junho. Esqueci de minha camisa. Mentira, não tem não. Eu faço uma doação para ele, quem Quem tem uma puder camisa aí. xadrez aí pra eu terminar o mês de junho com a camisa xadrez, ajeita aí, pelo amor de Deus. Mas eu vim de chapéu hoje. Vim Tá de no chapéu. clima. É, no clima de São João. Dançar um forró a partir de semana que vem, sexta-feira. Pesado o forró. Quero ver como é que ele vai estar aqui na próxima semana. Isso é besteira, a no gente dá churrascão. jeito pra tudo. Jesus abençoe. Gustavo Lima vai devagar. Sábado tem podcast. Aí vai o domingo, dia 12. É, e mais um convidado. Mas o convidado também Mais um tá no convidado. clima de São João já. Isso. Músico também. É, faz parte da cultura. Primeiramente ele faz parte da cultura, né, de Santa Cruz do Capibaribe e na área da música também, né? Lá dos forró antigos, né? Ele vai falar muito sobre isso também. Já vi muito tocando eles zabumba, já triângulo. Já isso. bombeiro tinha. Deve arranhar na sanfona também, eu acho. Acredito que sim. Não sei se tem a mesma habilidade. É. Que Sinésio da semana passada, será que ele tem? Vamos ver. Mas será que o nome verdadeiro dele Também. é esse? É esse Também mesmo. é conhecido. Como sempre a gente já pergunta, então vamos deixar o convidado falar o nome, Aham. o apelido dele, se for apelido, ou se for o nome também, ele já vai explicar. Então, o convidado ele é quem vai se apresentar hoje, verdade. com o nome e o apelido. Pronto, fica à Você tá vontade. com a palavra. Beleza. Primeiro eu quero agradecer o convite e registrar aqui que quando eu vi aquele, como é que chama o negócio, que eu sou bem leigo nisso, Podcast? esse tal de podcast, de Cineso, vocês com Cineso eu assisti na íntegra, é 1 hora ou mais, né? Eu assisti, fiz questão de assistir tudo, eu conheço bem Cineso e a sua história. E quero registrar também que eu fiquei com uma ruedeira danada que vocês me chamassem. Eu fiquei com inveja da boa e pensando, mas rapaz, se esse cabra me chamasse era tão bom. E parece que esse camarada estava adivinhando. Quando eu vejo tá lá a mensagem, digo, mas rapaz, eu dei uns pulos de alegria. E aí, aqui estou, né? Meu nome é José Manuel de Lima, mas quem me conhece por esse nome? Só meu pai, só minha mãe. Meu pai, infelizmente, já foi. Mas é Zezinho Buchim. Eu ganhei esse apelido quando nem barriga eu tinha. Hoje seria Zezinho Buchão se fosse fazer jus. Né? Então, estou aqui, feliz da vida e, rapaz, arretado mesmo, viu? Sinceramente. Confesso que eu estava numa vontade danada que vocês me chamassem. Jamais eu ia me oferecer, mas eu estava roendo demais que vocês me chamassem para esse negócio aqui. Isso é muito bom. Muito bom. Lembrando que Zezinho, além de viver, né, a cultura e tal, ele também está, né, como vereador também do município de Santa Cruz do Capibaribe. E a gente vai falar também sobre questão de passado e tal, umas coisas relacionadas Política, a tal. forró, tudo e tudo, né? Vamos dar uma Música, geralzinha tudo. aqui bem rapidinha, né? Lembrando, nosso primeiro apoiador, Yasmina Souza, psicóloga, Isso. não é isso? Você pode seguir, curtir, compartilhar nossas redes sociais, Instagram, Isso. já ia dizer o WhatsApp, ó. TikTok e também o Spotify também tem. Essa entrevista também vai estar disponível no Spotify. Eu vou achar esse negócio aqui no YouTube, No YouTube também. porque eu só sei mexer no YouTube e no Zap. Essas coisas que vocês falaram aí, eu não me arrisco nem pronunciar. Então você já aproveita, segue no Instagram, compartilha e se inscreve no YouTube aqui, é rapidinho, Isso. essa palavrinha aqui, ó, se inscrever, se inscreve. Ajuda a gente, quanto mais gente inscrito, mais o nosso conteúdo vai para mais gente, não é isso, Alivaldo? Isso. Vamos começar já a entrevista com ele. Começar a entrevista Apresentação hoje. e tal. Zezinho, primeiro o seu apelido, né? Esse Buchi é por causa de bucho mesmo ou tem a ver com bucha? Esse apelido quem botou foi Liço, da Santana Tecidos. Olha a propaganda. Propaganda, vamos cobrar depois. Só uma interrogação, uma informação aqui, né? Bucho aqui no Nordeste é barriga. Né? Exatamente. Isso foi em Goiás, nem aqui. Eu trabalhando com ele, a gente, numa feira numa cidade chamada Mozarlândia, terminou a feira, desmontando barraca, eu em cima da caminhonete, pegando as coisas para amarrar lá em cima, e ele com um fecho de ferro da barraca para me entregar. Eu me distraí com alguma coisa, aí ele falou, pega isso aqui, Zé Buchinho. Ele falou, Zé Buchinho. Aí os colegas de trabalho ficaram chamando e pronto, foi no que deu. Depois veio para cá, né? Ele parou de viajar para Campini, eu fiquei
continuei tomando conta dos negócios, tudo. Foi assim, 12 anos. E aí em Santa Cruz, ele e alguns começaram a chamar também, só que era Zé Buchim. E aí veio a questão das viagens de Campina, e eu tive que fazer uns cartãozinhos, que eu botava, como muita gente me conhecia por Zezinho, de Mané Dandim, e outros por Zé Buchim, eu fiz os cartãozinhos e coloquei Zezinho ou Zé Buchim. Aí o pessoal ligava para mim, me procurando para resolver alguma coisa, e aí perguntava, eu estou falando com o Zezinho ou com o Zé Buchim? Começaram a pensar que eram duas pessoas. Aí eu brincando dizia, tá falando com os dois. Aí alguém dizia, é 2 em 1, eu dizia, é 2 em 1 que não dá 1. Aí depois eu tive a ideia, eu pensei, caramba, eu vou botar só Zezinho Buchim. Tira o Zé, bota Zezinho, mistura os dois, ficou Zezinho Buchim, que pegou para valer isso bem antes de entrar em política. Já estava, o nome já estava bem exposto, né, o apelido, e ficou, e hoje, se eu for passando na rua e alguém me chamar, e alguém chamar José Manuel, certamente eu não vou olhar para trás, porque não estou acostumado a ser chamado por esse nome, pelo nome, de fato, né, pelo nome oficial. Zezinho, a gente vai, já falou do apelido, eu quero saber a questão de nascimento, infância, como é que foi? Zezinho é natural de Santa Cruz, como é que é isso? Eu nasci no sítio Porteiras, não naquela casa que vocês veem lá, que era do meu pai, numa outra casa que eu não lembro dela. Eu acho que meu pai mudou de casa e o bebezinho que eu não lembro, mas ainda tinha um restinho da casa lá que ele dizia, você nasceu aqui, não foi nessa casa que a gente mora. Então aqui no sítio Porteiras, né, eu sou nascido aqui, me criei aqui, mas eu saí para Santa Cruz com 16 anos. Com 16 anos eu fui para Santa Cruz para estudar, que a escola aqui era só até a 4ª série. Aí quando eu terminei a 4ª série, não podia ir para Santa Cruz, meus pais morando aqui. Eu fiz questão de repetir a 4ª série para não ficar sem estudar. Aí quando foi depois de um ano, eu acabei indo para lá, fui morar nas casas de pessoas. Eu morei um bom tempo na casa do pai de Jário Gomes. Sim. Morei lá um tempo. Né? Me acolheram muito bem, deixar bem registrado aqui. Já era como um irmão, né? A irmã dele, Sônia, e o Dário, que é o irmão dele. Então, e a mãe dele foi uma mãe para mim, o pai também. Eu tenho que esse reconhecimento tem que levar, tem que ser exposto. E pronto, aí fiquei em Santa Cruz. Eu saí da casa dos meus pais muito novo. Eu sou o único da família que ganhou o mundo. Mas aí foi. Aí em Santa Cruz eu trabalhei de servente, quebrei pedra, brita, num martelo, por lata, para sobreviver mesmo na escola pública, viu? Escola 31 de Março, que hoje não, já faz tempo que é Padre Zuzinha. Então, para me manter na casa, mesmo estudando em escola pública, eu tive que fazer tudo isso. Essas pedras, era um tal de seu Manuel Marques, bem ali onde hoje é aquela escola da 29 de dezembro, Francilino, né? José Francilino Aragão, era por ali, esse negócio dessas pedras aí. Então, fiz tudo isso. Aí depois, meu pai já tinha caminhão velho, eu fui trabalhar com ele, dirigi esses caminhão velho. O cara tinha que aprender a ser mecânico, senão não andava. Quebrava no meio do mato, se não soubesse consertar, estava lascado. Foi uma trajetória bem sofrida. Muito bom no estudo, mas feito besta, né? Parei de estudar. Senão eu teria chegado num degrau bem legal em questão de estudo, porque era muito bom, eu só tirava nota boa. Eu desafiava professores, inclusive, a ponto de dizer, se eu não tirar um 10 em matemática, um 10 em português, eu não me deixo entrar na sala de aula. E eu não estudava para a prova, porque eu estudava todo dia. Zezinho, na época de estudante, vislumbrava uma profissão fixa, assim, exata, tipo uma profissão se dedicar àquilo, porque muita gente medicina, vamos dar um exemplo aqui. Qual era o objetivo mesmo de Zezinho na época dos estudos? Eu acho que uma coisa que atrapalhou também foi eu não ter tido objetivo nenhum. Eu não tinha uma meta. Eu quero ser isso aqui, que tem pessoas que desde criança, parece que, não sei se é vocação, mas já pensa em algo, e eu não pensava. Isso aí, eu não tive um foco, né?
tive muito incentivo do meu pai. Quando eu parei de estudar, professores mandavam recado que eu voltasse. E aí, assim, eu trabalhei numa bodega de um tio meu, que era bodega e bar, vendia cachaça, tinha jogo de sinuca. E isso atrapalhou um pouco, porque eu tenho que agradecer pela guarida que ele me deu, que aí eu passei a morar na casa dele, mas era um serviço que era de domingo a domingo. Eu ia para a escola à noite, quando chegava, ficava tomando conta daquilo até a hora que os bêbados deixassem. Isso também ficou de uma maneira que eu cochilava na sala de aula. Ficou meio impossibilitado. Aí eu não aguentei mais aquilo, fui trabalhar com meu pai no caminhão velho, mas aí o bicho quebrava no meio do mato, chegava tarde, eu fui perdendo aula. Eu acho que isso me desestimulou também nos estudos. Mas eu cometi uma grande bobagem de não persistir e ter estudado. Porque eu parei de estudar na 6ª série, eu tenho um diploma de ensino médio porque, incentivado por uma afilhada, fiz a prova do Enseja, que eu não sabia o que era, ela incentivou demais, e eu dizia que não passava, que eu estava enferrujado, já velho e tal. Não me deu seu documento e entreguei o documento, ela fez essa inscrição e eu fui, graças a Deus, passei. Tem esse diploma aí que, para minha alegria, que eu estava planejando ir para o EJA, para terminar, mas aí numa prova só, que não foi fácil, graças a Deus eu passei. Então eu tenho um certificado de ensino médio, graças à força dessa minha afilhada, o nome dela é Aline. Agradeço a ela essa força que ela me deu, essa insistência que eu não queria não. E deu certo. Graças a Deus. É um diploma que não tem prazo de validade, né? Porque eu tenho outros que já venceram, tem um que vai vencer, diploma não, certificado, que vai vencer daqui a 2 anos e pouco ele vence. Esse não, esse é permanente, é muito bom. Como é a questão de Zezinho? É os 16 anos ali morando aqui, né, na zona rural. Como é? Zezinho ajudava o pai, eu fazia bico, como era aí essa questão? Sim, eu só estudava? Na roça, meu pai criava gado, tinha uma bodega, né? Criava bode, essas coisas. Ia para a feira toda sexta-feira ele ia para a feira de Jataúba. E você vê como é que era difícil. Ele levava arreios, sela, essas coisas, levava para... E lá ele trocava em bode. Meu pai era marchante, que a gente chama de açougueiro, né? Era marchante, na época era marchante. Matava esses bodes de manhãzinha e ia vender no açougue público em Santa Cruz na segunda-feira. Ele trazia esses bodes de Jataúba. A gente ia esperar ele ali em Conrado, essa estrada não era asfalto. Tinha os caminhões que carregavam os feirantes. Aí a gente chegava ali, ia umas 3 horas da tarde, tinha que estar lá, ali perto de onde, ali em frente àquela casa de Conrado. Tinha uma pedra bem grande, a gente ficava em cima da pedra, esperando ele chegar com bode, porco, os cambal, para a gente vir tangendo até ali, em Porteiras. Era um nó, meu amigo. Às vezes uns bichos desgarravam dentro do mato e vamos procurar no outro dia. Era muito sofrido. Eu ainda menino, né? Mas fui criado nessa luta toda. Eu não era muito bom para a roça, não. A gente ia para o roçado, eu ia achando ruim, meu pai brigava, porque o pai entende que você tem que ser, naquela época, tinha que ser o que eles quisessem. E aí, era muito comum meu pai dizer, um dia quando casar eu vou ter que sustentar a família. Ele dizia isso, cara. E eu pensava, meu Deus, será que é mesmo? Mas não foi assim, entendeu? Porque eu não era para a roça mesmo, acredito que não era. Eu era para o estudo, que acabei abandonando, mas eu não era bom para trabalhar na roça, não. Em tom de brincadeira, eu costumo dizer que quando chove, me dá uma vontade de botar um roçado, mas a enxada atrapalha. Aí eu não boto o roçado. Então, foi assim. Essa trajetória foi muito sofrido. E depois que ele foi embora para Santa Cruz, aí sim eu fui para casa dos meus pais, né? Deixei de morar em casa dos outros, mas dizendo que fui muito bem acolhido onde eu morei. E aí fomos a mesma luta, no caminhão velho, trabalhando muito, carregando pedra, palma, areia, tijolo, lenha. O caminhão atolava, tinha que descarregar para desatolar e carregar novamente. Era sofrido, o negócio era muita dificuldade. Mas isso me ensinou muito, sabe? E é diante das dificuldades que a gente valoriza qualquer coisa que conquista. A gente percebeu, Márcio, que o negócio era, digamos, 24 horas, né? O trabalho, 24 horas diariamente, mas
além dessa pressão, entre aspas, que seu pai colocava em você, né, para se dedicar ao trabalho, principalmente, quais foram os principais ensinamentos, né, daquele tempo que você teve com o seu pai, desde a infância mesmo, que ele lhe repassava, né, de exemplo, não sei, para quando seguir, né, uma vida própria, a vida própria? Meu pai sempre interferiu na vida da gente, mesmo depois de adulto, depois de casado. Ele dizia, a minha regra é essa. E a gente obedecia, entendeu? Mas ele era muito rigoroso, não era de bater. Não, ele só me deu uma pisa e o pior que eu não mereci. Mas depois de uns meses ele olhou para mim e disse, eu fiquei sabendo que você não mereceu, mas não tem nada não, que é para tomar mais cuidado. E isso nunca me deixou rancor, isso nunca fez com que eu deixasse de gostar dele, né? Então, mas ele tinha uma coisa muito interessante, que ele dizia, meu filho, a palavra do homem é um documento. Eu fico arrupiado com isso. Aí ele dizia, a palavra do homem é um documento, depois que dá a palavra acabou. Tem que cumprir, não tem conversa. É um documento e pronto. E ele dizia, tem que ser homem. Essa frase, tem que ser homem, era em todos os aspectos, principalmente na questão honestidade. Ele exigia muito isso da gente, tem que ser honesto. Ele batia muito nessa tecla. Era um professor nisso aí. E ele sempre foi um cara, quem conheceu ele sabe, da honestidade dele. As coisas dele tinha que ser muito correto. Se ele acertasse com você de 10 horas da manhã, tá em tal lugar para conversar com você, ou ele chegava antes, se ele chegasse um minuto depois era uma desonra para ele. Então tudo isso aí conta muito, né? E a gente ficou adulto e ele exigindo isso. Quer dizer, ele comentando, não precisou exigir muito, porque graças a Deus ninguém decepcionou ele, né? São 8 filhos, 5 filhas e 3 filhos. Nasceram 21, só escaparam 8, morria tudo novinho, tinha uma mortalidade infantil muito grande naquela época, né? Mas ele não foi decepcionado com nenhum, não. A gente cumpriu a regra e eu me lembro muito, isso é bom, que serve para as pessoas, eu não estou querendo aqui dar uma aula de cidadania, mas serve para que as pessoas copiem essa coisa positiva, essa coisa tão positiva. Eu ainda criança e eu troquei um carrinho de brinquedo com um amigo. E eu me ferrei na troca porque o meu era muito superior. Saiu do prejuízo. Né? E assim, esse carrinho eu trabalhei e ganhei um dinheirinho para poder comprá-lo, que meu pai não podia me dar esse carrinho. Porque antes os meus brinquedos eu fazia carrinho de lata de sardinha. Eu só conhecia a lata, nem a sardinha eu conhecia, que eu não sabia nem o que vinha ali dentro. Eu arrumava em algum canto na cidade e fazia meus carrinhos. Dava um trabalho danado. Tinha carrinho também, né? lata de óleo. Inclusive, antigamente, até para brincar a gente trabalhava. Porque a gente tinha o trabalho de construir o brinquedo. Eu tenho um mote que eu quero um dia transformar num verso, num poema, que diz assim, brincando de trabalhar, eu trabalhava brincando. Isso aí vem na minha mente, está guardado. Então, nessa troca desse carrinho, o meu pai, minha mãe dando uma bronca em mim, vai destrocar, que esse carrinho não presta, o seu é melhor. Meu pai escutou a conversa, chegou e disse, não destroca. Mas tem que destrocar, não destroca. Aí minha mãe, mas ele é criança, mas é um homem, não destroca. E o filho do meu amigo, o pai do meu amigo, vendo que eu levei desvantagem, trouxe o carrinho para destrocar. Ah, compadre Mané, que meu pai era compadre de todo mundo aí. Compadre Mané está aqui, ó, para destrocar, que é injusto. O carrinho do meu filho é todo quebrado. Meu pai disse, não vai destrocar. Não destroque, acabou. Para ele aprender a fazer negócio. Um homem, quando dá uma palavra, não volta. E meu pai não deixou de destrocar, não. Ele exigiu que você mantesse a palavra. Exato. Né? A decisão. Nunca mais faça um negócio desse sem falar comigo, viu? Nunca mais. E eu era doido de desobedecer. Esse tipo de procedimento educou muita gente, viu? E me desculpe quem discordar. A maneira que vem sendo ao longo do tempo não está dando certo. E naquele tempo deu. Eu costumo dizer, e eu já disse inclusive em reuniões interessantes nesse assunto, que fala-se muito da vara da juventude do adolescente, e eu digo, no meu tempo, a vara da infância e do adolescente
Era uma varinha de marmeleiro desse tamanho, que ficava no cantinho da parede e eu nem experimentei ela, que eu não era besta. Mas só de olhar, o moleque já sabia que tinha que obedecer. Isso funcionou, isso educou. Aí esse mundo moderno aí, me desculpe, eu não concordo não. Qual é a parte que, já que a gente está falando nessa situação de criar, o criar, qual é a parte que Zezinho acha que hoje vem dando errado? Acha que é a falta de planejamento? Acha que é a facilidade que se tem hoje de rede social? Tipo, o povo vê uma vida de uma rede social de alguém, acha que aquilo é a mesma maravilha. O que é que Zezinho acha que vem dando errado nisso? Olha, é muita facilidade em tudo, né? Eu talvez seja criticado por isso, mas hoje, em muitas casas, a babá da criança, porque babá de criança é o seguinte, para a mãe que não pode pagar, é ela mesma. Para quem pode, é uma babá. Só que eu vejo o celular sendo babá. Entendeu? Eu vejo muito isso. Isso é ruim. Isso não é bom, não. A criança não se movimenta mais, né? Por que tem tanta... Na minha opinião, eu não sou psicólogo, mas quem é talvez concorde comigo. A gente enfrentava muita dificuldade. Então, de tanto enfrentar dificuldade, quando a dificuldade aumentava, a gente enfrentava ela. Hoje, com tanta facilidade, a criançada, quando tem qualquer dificuldade, entra em depressão. Eu não lembro de quando eu era criança, de quando eu era adolescente, ou até há pouco tempo, eu não lembro de criança com depressão. Está cheio de criança com depressão. Facilidade demais, aí quando encontra qualquer dificuldade, vai para a depressão. E o adulto não é diferente também, não. Tem um prejuízo, depressão. Você bem claro aqui, leva uma gaia, vai para a depressão. Quer dizer, não é que antes, costumeiramente, se levava gaia, mas ou a gente se prepara para os pontos negativos, ou não enfrenta, né? Eu gosto muito de assistir palestras nesse sentido, e eu vejo excelentes palestrantes dizerem isso. E assim, no caso da criação, muitos pais estão assumindo lugar de amiguinho, esquecendo o lugar de pai, né? Exige-se muito, é muito comum, hoje é muito comum dizer te amo, mas se não respeitar, nem o amor nem o respeito. Então, os pais de antigamente, quando eu digo antigamente, não é tanto tempo atrás não, não tinha tanto isso de te amo, que é bonito, agora que seja na prática também, né? Mas agora o respeito, meu amigo, era obrigatório. Talvez alguém pense, mas e tem que retroagir? Eu acho que seria ótimo, entendeu? Eu me lembro que a gente tinha que dar bênção aos mais velhos. E eu perguntava ao meu pai, mas ele é meu padrinho, ele é meu tio? Não, ele só é um idoso, ele é uma pessoa velha. Velha, hoje, chamar alguém de velho, dizem que alguém pode dizer que é bullying. Mas velho é velho, eu já estou velho, né? Se me chamar de velho, eu não vou ignorar. Aí meu pai dizia, não, mas tem que dar bênção, ele é mais velho, ele é um senhor de idade. Era uma questão de respeito, isso era uma disciplina muito positiva, eu diria. Então isso foi se acabando. E hoje a gente vê a molecada aí desrespeitando o velhinho que passa na rua, desrespeita até os parentes. Está faltando essa disciplina. E entendo eu que o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu discordo com algumas coisas que tem lá, mas não impede que essa disciplina seja colocada em prática, não, de forma nenhuma. Então, eu bato muito nessa tecla. Hoje também tem muita coisa que, no meu entender, influencia de forma negativa. E aí eu me refiro a quê? A música de hoje que faz sucesso, que infelizmente, quanto pior, parece que torna-se melhor, né? Melhor entre aspas, na minha opinião. Novelas, uma série de coisas que influencia para o negativo. Me desculpe quem gosta, mas é a realidade. E a música, principalmente, ela influi muito, ela interfere na vida.
das pessoas. Então, quem gosta de ouvir aquelas coisas esquisitas tem um comportamento diferente de quem gosta de ouvir as coisas que tem bom conteúdo. Se você analisar, eu vejo muito isso, o cara o rapaz, o jovem, que é muito da igreja, seja ela qual for, e o jovem que é muito da balada, tem comportamentos diferentes. Não tenha dúvida disso não. Então eu acho que tem influências que não são boas. Já finalizando, né, essa parte da criação, Sim. da história de Zezinho, eu acho que complementando pelo que Zezinho fala, é como se a dificuldade gerasse uma resistência, uma força, né? Isso que Zezinho quer passar. E acho também que é a facilidade que se tem hoje em dia, o que se passa, é a necessidade. Tipo, um telefone hoje em dia vira, como o Zezinho falou, uma babá. Né? Então, acho que vira porque a criança não dá trabalho quando está com aquilo ali. E muitos médicos, eu tenho uma pediatra lá em Campinas que eu sempre encaminho crianças para lá, todas as mães que vão gostam, porque a consulta dela demora muito e ela orienta muito. E ela sempre diz, limite isso aí, limite. Porque aí a criança só conhece aquilo. Não é? O que era que hoje a gente chega numa casa, tem criança e a gente acha que não tem. Antes a gente já via que tinha, porque estava correndo para lá e para cá, aquele barulho. Isso exercitava muito, né? Isso é bom, e criança tem muita energia, né? Precisa gastar. Então eu acho que isso aí tem sido alvo de muita orientação para os entendedores nessa questão aí. Mas tem muitas mães que não, a partir do momento que eu dou o telefone para meu filho, ele não dá trabalho. Mas lá na frente vai dar muito trabalho, muita despesa, né? As consequências não são boas, não. Isso já vem sendo comprovado. E quanto às dificuldades, eu acho assim, tudo que você consegue com dificuldade, você valoriza mais. Eu não sei se eu estou me prolongando, se eu tiver, me discipline, que eu converso demais. Uma filha minha, um filho meu, certa vez me procurou querendo R$500 emprestado para comprar uma moto, que ele tinha 3.000 e precisava comprar uma, e achou uma de 3.500. E achou uma de 3 também. E veio me pedir R$500 emprestado. Eu falei para ele, eu não empresto não. Mas você não pode me emprestar? Eu disse, eu posso até dar, mas eu não dou não. Nem dou, nem empresto. Mas papai, eu disse, olha, você não vai ter papai sempre. E um detalhe, no momento você pode comprar uma de 3.000, que vai no mesmo lugar que a de 3.500 vai. Compra de 3, que é que você tem condição de comprar. Aí ele já habilitado, tudo. Então tá bom, comprou a de 3. Aí um dia me disse que estava pagando um consórcio. O tempo passa, ele não pôde dar lance, mas um dia terminou de pagar e me chega com a moto 0. Feliz da vida. Aí aqui, papai. Falei, bom, vamos conversar. Papai emprestou quanto? Nada. Deu quanto? Nada. Tá com uma moto nova. Duvido que não valorize. Não foi fácil. Uma filha minha também, uma vez querendo uma overlock, querendo que eu desse. Eu disse, eu posso lhe dar, mas não dou. Vou lhe dar a primeira prestação, você vai trabalhar nela, vai pagar e pronto. E assim foi. E eu podia dar? Podia. Mas não é assim. Ensine o filho a conquistar. Dê o anzó, dê a vara, dê até a isca. Agora ele não quer o peixe? Não dê o peixe prontinho, não. Inclusive isso é bíblico. Não dê não, porque quando você não puder mais, ele vai achar que você é um monstro. É assim. E infelizmente está acontecendo com muita frequência. Você vê filhos revoltados com pais que durante... Esse negócio de pai, tem pai que diz assim, eu vou dar tudo para o meu filho aquilo que eu não tive. Eu acho um erro. Você não aprendeu a conquistar? Isso. Ensina ele a conquistar também. Tem uns vídeos de um empresário chamado Geraldo Rufino, que foi criado no lixão, mas ele sempre teve a vocação de empreendedor. Hoje ele é um empresário dos mais fortes no ramo de desmanche de caminhão e ônibus, e botou os filhos dele para trabalhar na faxina, na limpeza da empresa, de um galpão lá. E ignoraram. Alguém disse, mas seu Geraldo,
são seus filhos. Eu disse, eles têm que começar daqui. E estão começando muito melhor do que eu comecei, para quando eles chegarem naquela sala, não pisar em vocês. É arretado isso. Elevado encerrando bons exemplos dados aqui, né, para os pais que... Pais e filhos, até quem nos assiste, né? Sendo pai, sendo filho. É questão também de irmão. E encerrando o primeiro bloco. Primeiro bloco, estamos encerrando. E ainda dentro do primeiro... Ainda um tema dentro do primeiro bloco ainda, só que eu vou puxar para o segundo bloco, já para ele pensar um pouquinho, né? Que eu vou perguntar a ele qual foi a importância, né, da mãe dele para ele e também para os irmãos, né? Já que a gente passou boa parte aqui também falando sobre o pai. Também a importância da mãe também, né, na vida dele. Então, daqui a pouco a gente volta. Aproveita, beleza? Segue, compartilha, se inscreve no canal e divulga, né? E ativa o sininho também do YouTube. Do YouTube, a gente esquece disso também. Então, siga também o vereador Zezinho Buxi nas redes sociais também, viu? Instagram, tem Instagram também. Então a gente vai indo pro intervalo e já a gente volta. Daqui a pouco a gente... É isso? Em junho a gente vai se encontrar no São João da Moda, em Santa Cruz. E vem com ele, Gustavo Lima. Eu venho a público manifestar minha indignação. Eu tô querendo te beijar. João Gomes, Assísio do acordeão. Ai, 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 ai. Felipe Amorim, Xande Avião, Dorival Dantas, Brasas do Forró, e mais um Alas Arrais, Assisão, Geraldinho Lins, Fabiano Guimarães, Novinho da Paraíba, Brucelose, Valdone e atrações locais. São João de Santa Cruz do Capibaribe, de 17 a 28 de junho. Tá aqui, tá na moda. Voltamos aí do intervalo, né? Um intervalo super interessante aí que vocês não esperavam, né? O que ia acontecer desse intervalo. Então, intervalo, ó, super de boa. Então, vamos já sequência aqui ao nosso podcast, ao nosso episódio de hoje. Lembrando, agradecendo ao nosso primeiro apoiador, Yasmina Souza, psicóloga. Vem muitas novidades aí, a partir de julho. Muitos convidados, né? Outros convidados. E em junho também, né? Agora, época de São João. Não sei se o Mark vai conseguir. Vai, não consegue. Jesus vai ter guiando. o pique dele. Jesus vai guiando. O São João não vai acabar com a gente, não. Antes da gente entrar na parte cultural, né, com o Zezinho. Zezinho, primeiramente, eu queria que você, né, relatasse qual foi a importância, né, da sua mãe. A gente falou no primeiro blog do seu pai um pouco. E a gente queria, né, que você falasse um pouco sobre a importância da sua mãe, né? Para você e também para os seus irmãos. Mãe é importante em todos os aspectos, né? Em tudo. Desde o momento que está no ventre dela, né? Inclusive, eu tenho um poema que eu sou metido a poeta, né? Você sabe disso. Que fala assim: mãe, um ser imponente, temos que reconhecer. Em tudo ela está presente para sorrir ou para sofrer. Dela sou tão dependente que precisei de seu ventre para ficar até nascer. Não tem dependência maior desde quando se gera. E aí nasce e continua sendo dependente. Hoje minha mãe não anda, tem mal de Alzheimer, mas tem uma importância muito grande. É minha mãe e está ali, né? Tem um dia, uma noite que é para eu dormir com ela. Quando eu sou escalado para dormir com ela, o que tiver eu cancelo, não tem conversa, a prioridade é ela, né? Eu falo muito do meu pai, porque meu pai se foi, e eu sempre falei muito dele, porque ele que toda a disciplina era ele, né? Ele muito exigente, tem essa coisa, né? E agora minha mãe é fundamental, né? Foi ela teve 21 filhos, né? Tinha ano que minha mãe tinha 2 filhos. Não era gêmeos. Um no começo do ano, outro no final. Então era assim. E criou a gente com muito sacrifício. Com muito sacrifício. Por falar de dificuldade, minha mãe saía dali, na casa do meu pai, até Poço da Lama, de pé. E chega a ser engraçado, né? Uma faixa de 6 meninos segurados na barra da saia, outro menino no bucho, uma trouxa de pano na cabeça para ir lavar
no Rio Capibaribe. Chegava lá, tinha areia na época, cavava uma cacimba para a água fluir e lavar a roupa. E a gente brincando lá na areia. A gente cavava uma cacimba para tomar banho também. Então isso é maravilhoso, né? Isso é um passado sofrido, mas a gente nem entendia que aquilo era sofrer. Hoje, a gente acha que era um sofrimento. Na realidade eu não diria sofrimento, muita dificuldade. Mas era normal para nós. Por isso que quando a coisa aperta, a dificuldade vem, para quem foi criado daquela forma, não estranha, nem acha que é difícil, porque passou por tudo isso. Eu não estou querendo dizer aqui que tem que retroagir, que hoje se você pode dar o melhor para o seu filho, vai fazer ele sofrer, não. De jeito nenhum. Ah, meu filho vai ter que passar pelo que eu passei. Não. Agora não facilite demais também, não. Porque aí não vai dar muito certo. Faça o cara ralar um pouco, ter suas dificuldades também, ensina ele a conquistar, para depois não achar que a vida é um mar de rosa, entendeu? Então minha mãe, ela sofreu muito. Como meu pai não podia comprar roupa para nós, vê o que é que minha mãe fazia. Ela sempre tinha uma porca que paria e vendia os porquinhos para comprar a roupa da gente. O chinelinho, o calção, a camisa, a roupinha da gente, né? E era muito comum a gente ir para a festa em Logrador, que era o Natal de Logrador. Minha mãe é de Logrador, de Brejo. E a gente ia por dentro ali, dizia que era 3 léguas, então são 18 quilômetros, né? Cada légua é 6 quilômetros. E a gente ia de pé, feliz da vida, para essa festa lá. Engraçado que na véspera da festa tinha que acompanhar a procissão. Aí eu vesti a roupa do ano passado, que o botão da camisa para fechar, minha mãe dizia, seca o bucho para fechar o botão. Secava o bucho, mas ninguém aguentava ficar. Aí quando soltava os botões, arrancava. E só ficava o de cima. A calça estava no meio da canela, porque a gente crescia pouco, mas crescia. E aí ia repassando também. Tem um ditado que pobre não muda de roupa. A roupa que muda de pobre. Então, era assim. Mas era uma felicidade tremenda. Aí na hora da festa, aí no outro dia, na véspera, vestia aquela roupa do ano passado para ir pro terço. E no outro dia para acompanhar a procissão. Era roupa nova, que a minha mãe ou comprou feito ou comprou o pano e mandou fazer, com dinheiro dos porquinhos que foram vendidos. Sim. E essa porca, ela morria de velha parindo todo ano, ou não sei quantas vezes por ano, que era através dessa porca que mamãe vestia a gente. Olha que coisa. Não é impressionante isso? É uma coisa que esse povo mais novo não acredita num negócio desse, né? A sua mãe certamente passou por isso, seu pai, a mãe dele, que é praticamente da minha idade. Então isso fazia com que a gente valorizasse demais o pouquinho, era muita coisa. Aí ia para a festa. Aí o lanche. Que lanche? Cada um tinha um dinheirinho para tomar uma giribirra. Sabe o que é giribirra? Não faço ideia do que você sabe. Era um suco que faziam de abacaxi espremido num pano, liquidificador ninguém sabia o que era, também não tinha energia. Espremia num pano o abacaxi, botava numas garrafinhas de refrigerante, umas garrafinhas transparentes e botava um corante vermelho. Aí ficava bonito demais e gostoso. E quente, não tinha geladeira. E um pão doce, ou um pão de coco. Era um luxo, meu amigo, comer um negócio daquele. Era uma coisa fora do comum. Pronto, isso aí é impressionante, porque eu me lembro disso com muita alegria, sabe? Muita alegria. E, às vezes, minha mãe dava esse dinheirinho pra gente fazer esse lanche e ela não lanchava, porque não sobrava o dela, não. Mas a mãe se sente muito feliz vendo os filhos satisfeitos, embora que ela
Tá faltando para ela. Mas é coisa de mãe. É assim. Então minha mãe era tudo isso, é muita coisa, apesar da maneira como ela tá, mas graças a Deus eu vou lá, brinco muito com ela. É uma satisfação muito grande ainda tê-la com a gente. Meu pai infelizmente se foi. É a maior perca que eu já tive na minha vida, foi a maior cacetada que eu já levei. Deixou algumas coisas, mas riqueza seria ele com nós. O que ele deixou a gente é nosso, né? Mas seria muito bom ele com a gente. Faz parte da vida e é assim. Agora, Elivaldo, saindo da parte da Família, da né? criação, da família, da infância de Zezinho. Zezinho também músico. Vamos entrar agora na parte do forró. Isso. Júnior, então, vamos falar de música agora também, né? Que é mais uma pauta que a gente também pode... Zezinho desistiu, tá vendo? Percebeu? Desistiu, tá Os na bastidores, cara, os bastidores. É, né? É, Zezinho também tem uma participação muito grande, né? Em muitos forróis aqui da zona rural, da cidade também. Um bom músico, segundo alguns, né? então a gente vai ver, perguntar, saber agora um pouquinho de como era a parte musical de Zezinho, não é isso? Quais foram as primeiras influências, né? Como é foi que essa ele questão começou, musical? como é que foi a questão de convite, e como é que surge o gosto, onde é que Zezinho aprende, como é isso, a parte musical, e os instrumentos que ele toca ou tocava, né? Uhum. Eu sempre gostei muito de música instrumental, sempre. Qualquer instrumento bem tocado, eu fico de boca aberta. Agora a sanfona, eu sou impressionado, eu sou apaixonado por sanfona. Oito baixo é um instrumento muito difícil de tocar. Eu sempre digo para quem toca oito baixo, eu sempre digo, você primeiro fica doido para poder aprender. Porque o troço é difícil. A sanfona é difícil também, mas é mais fácil. E meu pai tocava sanfona, ruim, mas tocava. Fazia uma zoadinha, né? E ele tinha uma sanfoninha pequenininha muito ruim. Ela, para ficar ruim, precisava melhorar muito. Era ruim a sanfona. Tinha o fole furado. E um dia, ele deixou eu pegar nessa bendita sanfona. E eu comecei a tocar, e daqui a pouco, sei lá, espontaneamente, eu estava sofrejando Asa Branca. Todo sanfoneiro, a primeira música que aprende a tocar é Asa Branca, viu? E eu estava tocando Asa Branca. Meu pai disparou lá da cozinha. Chegou, deu uma freada na minha frente assim, eu sentado com essa sanfoninha na mão, ele disse, você está tocando? Eu disse, tô. Eu acho que eu tinha 8 anos. Eu tô tocando? Tá, rapaz, você tá tocando Asa Branca. Aí me deu mais umas explicaçãozinhas. Eu sei que no decorrer de pouco tempo eu estava tocando. Aí meu pai tinha zabum, triângulo, e tinha a bodega que todo domingo era lotada de gente lá, cheio de gente. A diversão aqui era o jogo de futebol, esses campos aqui no domingo era lotado. E onde tinha uma venda, uma bodega. E meu pai, além da bodega, tocava um forrozinho, pronto. Todo domingo à tarde tinha um forrozinho por lá. E aí eu já comecei a tocar nos forrozinhos lá mesmo, né? Agora não rendia nada, porque ninguém pagava. Rendia alguma coisa que consumia na bodega, né? E eu fui tocando. E Geraldo de Rosimiro tocava triângulo. Nonô de Sicília, eu não sei se você chegou a conhecer, morreu muito novo. Tocava zabumba, era um zabumbeiro bom. Miguel de Zé Birote tocava triângulo também. Olha os nomes. Miguel de Zé Birote. E a gente formou um triozinho que nunca teve nome. Nunca teve. E aí eu comecei a ser chamado para tocar. Só que antes disso, eu tocava triângulo, cheguei a ser triangueiro, triangulista, mas eu digo triangueiro, de Sinésio da Magana. A gente saía de pé daqui para Logrador, de Brejo, para tocar forró lá. Lorinaldo de Dudu era o zabumbeiro e eu era o triangueiro. Me lembro muito que certa vez teve uma pequena discussão do meu pai com o Sinésio, porque por eu ser criança, o Sinésio não me pagava o valor completo do cachê. Aí eu não me importava, que para mim tanto fazia, né? Só que papai chegou para Sinésio e disse, olha, se não pagar igual, ele não vai mais não. Porque ele toca a noite todinha do jeito dos outros. Empresário forte. E defensor ainda, né? Aí
Sinésio passou a pagar normal, Integral. integral. Pagava só o valor estudante. Mas eu toquei triângulo para Sinésio muito tempo. Aí quando eu aprendi a tocar sanfona, na verdade eu não tocava bom. Mas o povo achava que sim. Então, E eu que tinha também, estava fazendo sucesso. sozinho, e criança, tudo criança. Ora, eu sou desse tamanho hoje, eu com 8 anos. Que tamanho eu tinha? E naquela época, nos forró, tinha um negócio de cobrar cota. Como é que era a cota? Não tinha bilheteria. Ninguém fechava espaço. O pessoal entrava, aí tinha o cobrador de cota, que pegava um lenço. Você está dançando, o cara chegava e botava o lenço no teu ombro, você já sabia que era para pagar a cota. Tinha um valor fixo e você pagava. E naquele tempo tinha uma regra, e infelizmente tem muita coisa do passado que era um absurdo, como o machismo era muito grande. E quando o cara pagava a cota, nenhuma mulher que estivesse ali solteira podia cortar o cavaleiro. O que é isso? Quando chamava para dançar tinha que ir, porque ele pagou cota. Se não fosse, a pessoa que pagou cota proibia dela dançar com outro homem, com outro rapaz, geralmente era tudo jovem, naquela festa. Hoje você não dança com... Aí dançava com amiga, elas, mas não... E se dançasse, era normal, o cabo não dança não, o que pagou a cota. Isso era um absurdo. Mas era assim e era normal. Uma coisa tão anormal era normal. Normal hoje, né? E me lembro muito bem. Aí começaram a me chamar para tocar uns forrozinhos por aqui por perto, né? Carrapicho, Carreira de Pedra, Poço da Lama. Uma vez um cidadão me levou para Caraúbas. E em Santa Cruz, às vezes, eu era chamado para tocar em formatura, alguém que concluiu o ginásio, que era assim que dizia. Ou alguém que se formou em alguma coisa. Aí eu sei que me chamaram para tocar um forrozinho aqui no Arapuá. Não lembro na casa de quem. Aí era eu, Miguel de Zé Birote e Geraldo de Rosimiro. Você conhece esse pessoal. Miguel era o triangueiro, Geraldo Zabumbeiro, era isso mesmo. Era só nós três. E na época, meu amigo, tinha que puxar com força, não tinha aparelho de som. E cantava ainda. Era. Nilton, teu tio, foi cantor de Sinésio, ainda sem microfone, e Nilton tem uma garganta boa. E depois veio o microfone, que aí o cara já tinha lá um alto-falante, aí a coisa era diferente. Mas eu não cheguei a esse ponto. E a gente tocando nesse forró lá no Arapuá. Começou a modernizar, já abandonou a profissão. Foi. Eu acredito que se eu tivesse continuado, tinha dado certo. Ó, como é bom do sítio, né? É o fundo musical. Sou da natureza. Aí eu me lembro que quando eu estava tocando e um cidadão chamou alguém para dançar, ele tinha pago cota, não foi dançar. Eu sei que esse cabo zangou-se e chegou com a faca. Sim, aí eu já estava com uma sanfona nova. Meu pai vendeu uma vaca para comprar essa sanfona e eu fui tocar uns forrozinhos para ir pagando a vaca a ele. Porque ele não podia me dar sanfona. Era uma sanfona escala de 80 baixo, 0. Aí eu tô lá tocando, chega um camarada com a faca, apontou para a sanfona, para, senão rasga o fole. Eu parei, é claro. Na mesma hora chegou outro zangado, botou a faca na frente, toca, senão rasga. E agora? Eu digo, agora lascou, olhei pros componentes, essa banda nunca teve nome. Aí olhei para trás, tem uma janela. Desabotoei da sanfona lá, botei ele em cima do tamborete e pulei aí. E os outros me acompanharam. Jogaram os instrumentos no chão e olha, acompanharam. Ficamos atrás de uma moita lá atrás da casa. Isso era num domingo à tarde. Ficamos atrás dessa moita. Eu sei que se resolve aí. E a briga lá. E o barulho, eu digo, meu Deus. Eu não estava preocupado se ele se matasse de faca, não. O problema era a sanfona. Vai rasgar a sanfona e agora acabou. E eu ali já chorando, de medo da briga e nervosismo. Aí eu sei que acalmou. Aí um pessoal chamando, Zezinho, vem tocar, não estão brigando mais não, a briga acabou. E eu olhei para os meninos assim, eu digo, vai tocar com quem? Esses cabas já, a sanfona está só os pedaços. A única coisa que é indestrutível é o triângulo, né? E é o instrumento mais maneiro, mais barato. Você pega um pedaço de vergalhão, faz um. Aí eu digo, rapaz, e agora? Vamos lá, né? Aí quando eu olhei da janela, a sanfona estava no mesmo cantinho. Eu digo, parece que
mexeram com ela, não. Aí eu peguei, abri ela, tudo beleza, começamos de novo o forró. Daqui a pouco, os dois cabas, que até hoje eu não lembro quem são eles, que botaram a gente pra correr, estavam bebendo junto. Não é de lascar um negócio desse. O dia que queria acabar o forró, tava se divertindo junto. Aí foi tempo que eu fui estudar em Santa Cruz, tocava de vez em quando por lá, aí parei, não dei bola para aquilo que talvez eu hoje fosse um excelente sanfoneiro, tinha tudo para ser. Os cabos aqui, porque eu não conheço um tom, não adianta. Vai tal tom, tá perdido para mim, eu não sei não. Zabumba eu toco razoavelmente bem, eu costumo dizer que eu sou o vice-zabumbeiro de Bento. E costumo dizer que nunca vou assumir, porque Bento não vai morrer tão cedo. E eu quero que ele viva muito, eu quero ir para a festa de 100 anos de Bento. Aí triângulo, eu toco direitinho. Aí parei com isso aí. Um dia desse eu peguei de uma sanfona, foi um desastre, porque perdi a prática. Tom eu não conheço, mas os sanfoneiros que me viam na época, que entendem, sempre diziam, rapaz, tu tem tudo para ser um grande sanfoneiro, porque tu toca nos tons mais difíceis que existe. Mas eu não sabia. Você era bom de ouvido? Eu não era muito bom para decorar. Tinha música que eu pelejava, não aprendia. Eu não era muito bom para isso, não. Mas eu acho que se eu tivesse estudado música, eu ainda penso, quem sabe, ir para uma aula de sanfona. Ainda penso, mas eu acho que eu poderia ter me tornado um bom sanfoneiro. Sinésio, ele falou também na entrevista aqui que Zé Tunga tinha passado alguns ensinamentos para ele, né? Você teve algum aprendizado com Zé Tunga também? Ou... Não, aprendizado assim. Zé Tunga era um cidadão muito bom, uma pessoa que não tinha onde achar um defeito para botar em Zé Tunga, não, né? E Zé Tunga tocava sanfona fraquinho e cavaquinho. E a gente fazia muita zoada por aí com Zé Tunga, com esse cavaquinho, com sanfona, mas era mal o cavaquinho. E tem uma história interessante que um dia a gente estava tocando, esse bar que tem aqui, antes era de Moura, um bar de Moura. A gente fazia assim, aí depois eu adquiri um teclado, fizemos muito forró por aí. Fizemos, todo domingo tinha um forró no bar de Moura, que a gente ia pra lá e tocava. Agora, sabe quanto era o cachê? Zero. A gente achava tão bom que se cobrasse para tocar, eu tocava. Aí eu sei que a gente uma vez tocando junto com o seu Zé Tunga, e era na casa dele mesmo, na casa de Zé Tunga. Zé Tunga no cavaquinho, ele tocava uma coisa só o tempo todo, que o pessoal por aqui dizia que a música que ele tocava era a coceira do cachorro. Nesse dia estava eu no zabumba e Inácio de Dedê no triângulo. E Zé Tunga começou um negócio lá só, e a gente acompanhando, e Zé Tunga esqueceu. E vai. Eu sei que Inácio cansou no triângulo, aí Inácio chegou perto de mim, falou no meu ouvido, ô Zezinho, tu não acha que Zé Tunga agarrou no sono tocando essa música e não se acorda? Acorda ele que eu tô cansado, eu quero parar. Foi muito engraçado. Eu tenho certeza que tem muitas histórias engraçadas de Sinésio, é porque ele não lembra. Mas sanfoneiro passa por isso, entendeu? Por essas coisas engraçadas. Esses artistas famosos passam por muita coisa engraçada. Imagina nós, né, que era por aqui mesmo. Mas foi muito engraçado essa situação. Aí deu uma crise de riso em mim, Inácio, que Zé Tunga teve que parar, que a gente não aguentou. A gente parou. E seu Zé Tunga parou. Seu Zé Tunga, uma pessoa maravilhosa, era gente boa demais. Assim como os dois filhos dele, né, que são pessoas muito boas. Boas lembranças, né? E engraçado demais, vale a pena reviver tudo isso. O que foi que fez Zezinho parar, fora o estudo? A sanfona foi desinteresse mesmo, eu não liguei mais para aquilo, aí meu pai acabou vendendo a sanfona, porque eu não me interessei, ele viu que eu não estava ligando para aquilo e vendeu. E o estudo, eu disse, né, já que não conciliava com o trabalho, mas foi falta de interesse também. O que mais predominou aí, eu era bem namorador, aí influi demais, cara. Você quer se divertir mais, o jovem, a gente quando é jovem não pensa direito, não. Se tem uma coisa que dificilmente você acha um jovem que pensa no futuro, pensa não, é danado. E os pais estão ali, rapaz. Quando eu fui para a escola,
A minha primeira professora foi Dona Margarida de Tezim, irmã de Marina, a mãe de Pinheirinho. Dona Margarida foi minha primeira professora. E eu já fui alfabetizado, eu aprendi a ler e escrever. Naquele tempo ia para a escola com 7 anos. Antes não ia. E as escolas eram na casa das professoras. Aqui tinha Dona Mara, que morreu há pouco tempo, né? Dona Mara, que era bem ali, a casa não existe mais. E aí eu já sabia ler e escrever. Começava na carta de ABC. Aí depois ia para a cartilha. A carta de ABC para alfabetizar. A cartilha para juntar as letras, formar palavras. E o livro, que chamava o primeiro livro. Eu já fui direto para o primeiro livro, que eu já sabia ler e escrever. E outra coisa, uma vocação boa para o estudo que eu deixei passar. Eu acho que deixei passar 2 vocações, 2 coisas muito boas, que seria a música, como sanfoneiro, e principalmente o estudo. Que eu tenho certeza que se eu tivesse continuado, eu teria alcançado um degrau bem importante, em que eu não sei que... Você me fez uma pergunta que ninguém nunca fez. Qual era o objetivo? Eu não tinha. Eu vi um advogado, vi um médico, mas eu não tinha aquela ânsia de ser aquilo ali, como, por exemplo, o doutor Valeriano, um médico amigo meu, um excelente cirurgião lá de Campina Grande, que já operou muita gente daqui, daqui de Santa Cruz e Redondeza. Um dia ele me contando a história dele, que sempre trabalhou na roça, né? E ele disse que limpando mato, ele ali no Cabo da Enxada, dizendo que ia ser médico, e os amigos tirando onda. Um cara que vive limpando mato vai ser médico? Mas ele tinha aquele objetivo. E segurou. E só passou no 5º vestibular. Foi 4 anos insistindo e não desistiu, até que hoje ele é o quê? Professor de medicina, professor de cirurgia, um cirurgião respeitadíssimo. Foi isso aí. Persistência. Quanto mais dificuldade ele encontrou, aquilo que a gente conversou antes, mas ele teve mais subsídio, né? Mais ânimo de... Era aquilo que ele queria. Então é bom que o ser humano leve isso em conta. Quando almeja uma coisa que seja boa, que seja uma coisa honesta, lute por aquilo, porque o ser humano é bicho teimoso. E a teimosia do ser humano, quando ela é de forma positiva, traz bons frutos. Não tenha dúvida disso, não. Na época do seu trio, né? Como era para pegar música, né? Hoje em dia tem Escutava cifras, no rádio. coisa, né? Escutava no rádio. Por falar de rádio, eu tenho uma história bem interessante, que tem tudo a ver com música, né? Dificilmente alguém aqui tinha um rádio. Se eu não me engano, o primeiro rádio que foi comprado aqui na Redondeza foi Zé Pinheiro. Depois meu pai comprou um. Acredite, toda noite a casa era cheia de gente para ouvir o rádio. Tinha um programa na Rádio Difusora de Limoeiro chamado Trenzinho de Forró do Bastião. O nome do locutor era Djalma Tavares. Eu era criança, lembro de tudo isso. E a casa lotava. O pessoal da Redondeza ia tudo para lá para ouvir o rádio. A rádio a pilha. Aí até papai reclamava um pouquinho. Toda noite eu tenho que ligar esse rádio e pilha tá caro, que chamava Alemento. Era. Os alimentos é muito caro. Não era caro, é porque eu não tinha o dinheiro. Aí papai é danado, ninguém vai para a casa de Zé Pinheiro, vem para aqui e eu tenho que ligar o rádio. E ele reclamava, mas nunca impediu, ele achava bom também, ele era muito acolhedor. O que é que acontece? A gente só sabia o que era o rádio. Televisão, nem ouvia falar. Daqui a pouco o pessoal vai pensar que eu tenho uns 200 anos, né? Mas não é, eu tenho 63, que não é pouco tempo. Aí eu sei que Ivo Climério foi para São Paulo, naquele tempo, ir para São Paulo era muito mais impressionante do que hoje. Hoje o cara vai para o Japão, ninguém está nem aí. Aí Ivo foi para São Paulo e chegou com a radiola. Quem fosse para São Paulo e não chegasse com uma radiola, um sapato cavalo de aço, uma calça boca de sininho, um tanto de LP debaixo do braço, nem diga que foi para São Paulo, que ninguém acreditava. E chegou com esse aparelho, ele morava aqui, nas porteiras ali, e aí ninguém ia mais para casa do meu pai, né? Todo mundo ia para casa de Ivo. Aí um dia nasce de Dedê, não sei se foi para tirar onda com meu pai, só com o Padre Mané. Eu agora sei porque que o povo não vem para aqui mais.
Porque eu trouxe uma tal de uma raidiola, chamava raidiola, que é um raio diferente do seu. Tem uma roda em riba rodando, e é só forró o tempo todo, não tem ninguém conversando, não tem, porque a gente esperava o locutor falar, tocava um forró, o povo dançava. Vamos aproveitar e dançar o forrozinho aqui. Aí ele disse lá, é só forró, não tem esse homem conversando. Pronto, o povo agora não vem para aqui mais não. Meu pai, para não ficar para trás, que ele tinha resposta para tudo, ele disse, tá certo. Tudo bem, vão para lá. Agora o dele não diz a hora não, viu? O meu diz. Aí pronto, a minha vida musical foi essa. Fui triangueiro oficial, viu? De Sinésio. Ele não lembrou naquele dia, porque Sinésio tá meio esquecido. Mas fui durante um tempo e aquele dinheirinho que eu ganhava, eu comprava uma roupinha, comprava um calçado. Eu já ganhava o meu dinheirinho de comprar alguma coisa para mim, tocando triângulo para Sinésio. Vem mesmo. Tem um substituto quando tocava o triângulo para Sinésio para dançar uma parte ou não? Tem que tocar o show. Às vezes aparecia alguém que chegava, deixa eu tocar um pouquinho. Aí eu ficava pensando, mas se esse cabo tocar ruim, Sinésio, manda eu voltar na hora. E apareciam uns que não sabiam isso, né? Zezinho, vem cá. Agora aparecia aqueles que sabiam, aí eu já aproveitava e arrumava uma menininha para dançar, ia me divertir, ia dançar. E nos forró tocando sanfona do mesmo jeito. Agora tinha forró que não aparecia ninguém, rapaz. As mulheres que paqueravam, porque era assim, antigamente, o cara dirigindo ou tocando sanfona, ele podia ser feio, que nem eu sou, que descolava. Era chamava, dizia, fulano tem muito catai. Era catai. Porque tocava sanfona, eu dirigia. E eu dirigia e tocava sanfona. Aí mesmo feinho desse jeito, descolava. Só que tinha forró que não aparecia, um filho de Deus. Para me ajudar. Aí eu me lascava. Era paquerado demais, mas não tinha tempo de pelo menos dar uns arroxinhos. Aí era complicado, mas era bom. Tem muita exigência daquele tempo, não, tá vendo? E os sanfoneiros daqui, na época, era eu, era Sinésio, eu e Cláudio Dinuta. Cláudio Dinuta começou a tocar sanfona antes de Sinésio. E aí ele, se eu não me engano, eu já toquei triângulo para Cláudio também. É que eu não tô lembrando. Zezinho participou dos Foi. trio pé de serra da região A todinha. chegada da TV, a chegada do rádio. Da energia. Da energia. A TV, a primeira televisão aqui foi na casa de Salatiel, que era ali por trás do colégio, daqui de Cacimba de Baixo. A casa dele, ele e Dona Beatriz, muito acolhedores, era cheia, toda noite, cheia. Eu saía de pé para ir para lá, quer dizer, é longe hoje, não era longe. Hoje a gente acha tudo longe. Aí ia no domingo para assistir os Trapalhões, meu amigo. Isso era sagrado e tinha que ir. Olha, a gente ficava sabendo. Tem um circo em Poço Fundo. Acredita que a gente ia de pé? Aqui pelo terreno de Seu Sotero. Ia de pé. A menina aí com seus 15 anos, 10, 12, por aí. A gente saía daqui de pé para ir assistir o circo em Poço Fundo, espetáculo. Era um circo tão pobrezinho que não tinha cobertura. Era um pano ao redor. Mas aquilo era uma alegria, era um sucesso. Os que não podiam ficavam com inveja da gente. E a gente assistia o espetáculo e voltava o rebanho de batuta o caminho todo, dizendo tudo que viu. Eita, e na hora que o palhaço falou aquilo, e na hora que o mágico, todos assistiram e vinha comentando o caminho todo. Pronto, chegava de madrugada de volta, ninguém tinha medo de nada na época, só tinha medo de cachorro doido, de cobra, dessas coisas. Porque assalto, se ouvia falar num assalto uma vez por ano em Caruaru. Então não tinha a violência que tem hoje. Era muito tranquilo. Mas essa dificuldade todinha de ir lá em Poço Fundo de pé para ver o circo era uma diversão. Ninguém... Ah, é longe nada. Que longe? É bem ali. Chega. Vamos para o intervalo agora. Intervalo. Depois do intervalo, E- a gente volta mais. A gente volta agora já com a parte política. Entrar dentro da política, né? Só um momentinho. Meu pai teve uma bandinha de pífano, que ele tocava pife. Eu tentei. Aí assoprando o bicho me deu uma tontura danada. Eu disse, não, papai, eu não quero não. Dou pro pif, não. Mas eu tocava no taró. Que o meu pai tinha essa bandinha, era Manu Melim,
sua mãe conheceu. Zé Malaca, que era tio dela e meu padrinho. Tocava na caixinha, no tarozinho. Ele era meu padrinho. Ele dizia, um dia quando eu morrer, essa caixinha é sua. E infelizmente ele morreu, eu ainda era criança. E eu passei a tocar na caixinha mesmo. E ia tocar nas novenas, que existiam as novenas, não tinha forró. Era novena a noite inteira. E a gente ia tocar. Não tem a Serra das Barracas? Tinha as novenas de Raimundinho. A gente ia de pé tocar lá. E de lá ainda vai buscar um andor em Logrador do Costa. Isso era tudo a pé. E voltava com o pessoal com andor, rezando e a gente tocando. E eu criança, cara. Era bocada. Faz parte da minha vida musical. Faz parte da vida musical. Também foi sofrida também a vida musical do Zé. Foi. E meu pai, no pife ele tocava bem, que era pífano, mas a gente chama pife. Ele tinha essa bandinha e tinha uma história que se chegasse alguém chupando limão perto do cabo que tá tocando pife, o cara não tocava. Tinha esse negócio. Mas eu vi muitas vezes o cara chegar chupando limão e meu pai ver. Uma vez ele, me dê esse limão aqui. Aí espremeu dentro do pife. Chupou o limão também. Olhou pra mim e disse, vamos tocar o Cachorro com a Onça, que é uma música de João do Pife, se eu não me engano, da bandinha de pife dos Caruaru. Não sei, é um tirineto da gota essa música. E ó, Arrepiou. acunhou. Limão e tudo. Quando acabou de tocar, que aí ele tocou bem mesmo. Quando acabou de tocar, parou, olhou pro cabo e disse, tá vendo? Traga outro limão. Tá vendo que isso não é... Então vamos lá para o pro intervalo, daqui a intervalo. pouco a gente volta. Lembrando de nosso primeiro apoiador, Yasmina Yasmina Souza, Souza. você curtir, compartilhar também o conteúdo do Instagram dela, se inscrever no Churrascão Podcast, Churrascão Podcast no Instagram, TikTok, YouTube. YouTube e também tem no Spotify, né? Também tem Então material. vamos estar Pode seguir lá no consumindo esse Spotify material também. O também. material tá lá também. Todas as plataformas digitais. Então a gente vai para o intervalo, já a gente volta de novo. Valeu! Vamos embora, meu povo de Santa Cruz e região. Dia 25 vai ser mais ou menos assim. É de dar água na boca quando eu olho pra você. É de dar água na boca quando eu olho pra você. O meu coração fica logo acelera e fica doido de prazer. Eita, chega pra cá! Vem, Maria! Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta e tu me desses o coração. O céu estava assim em festa, pois era noite de São João. Haviam balões no ar, shot e baião no salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. Tá aqui, tá na moda. Fala, minha turma boa, meu povo decente, pesou decente na voz. E dia 23 vai ser mais ou menos assim, ó. Não faz mais conta de mim, mas eu sou louco por ela. Descontei raiva nos bois, chorei em cima da cela. Um vaqueiro abandonado, sofrendo por causa dela. Quem me dera te esquecer, quem dera. Tá aqui, tá na moda. Viva o São João! De volta, né, para a nossa última parte, né? Máquina. Chegando de São João aí, pessoal. Santo Antônio hoje. Isso, é, mano. Dia 12 é hoje? Dia 12 hoje, É dia 12. dos namorados. Quem tiver a sua hoje, Será que Zezinho tem alguma história de namorada? Algum verso de namorado? Tem, Zezinho De tem. dia Se ele dos não tiver, vai. Rapaz, eu acho que não tem não. Nunca fizesse um verso pra uma namorada, Eu não? nunca pensei nisso, que coisa. Nunca fizesse um verso pra uma Não. namorada, uma poesia. Não, eu fiz um dia a mulher achou ruim. Então, por isso que ele não quer repetir. Não, é porque eu disse assim pra ela, eu disse, tava numa turminha, eu disse, a mulher de hoje em dia é muito desconfiada, quer brigar com o marido se chegar de madrugada, se vê beijando outra boca, já pensa que é namorada. Aí ela achou ruim. Com razão, né? Isso também não é verso que se faça. E eu nunca pensei de fazer um verso pro Dia dos Namorados, mas se quiser eu faço depois e coloco aí no trem, se for possível. Elivaldo, do último bloco. Falar um pouco né, sobre política, né? Zezinho, tem isso, né? Quem incentivou, como foi essa vontade, esse anseio de trabalhar em prol do povo, né? Em prol da população, sendo vereador. De onde surgiu o
como foi também. Aí é o seguinte, eu fui criado presenciando meu pai ajudar o povo. Meu pai era muito de ajudar. E aí fui trabalhar com um camarada que, Lício, que sempre foi de ajudar. E na hora das ajudas era eu que ia. Essa tendência de ajudar, eu tenho desde criança. Eu costumo dizer que ajudar é obrigação. Às vezes, quando alguém diz que me deve favor, eu digo que não deve. Eu fiz a minha obrigação. Porque fazer favor é obrigação também. Não é? Tem uma frase que diz assim, que eu acho muito legal, não é minha, também não sei de quem é. Depois de Deus, o que mais a gente precisa é um do outro. Eu acho isso fantástico. Então, eu sempre tive essa tendência aí. E depois, ver essas viagens de Campina, isso aí é meio demorado para detalhar, que eu acabei, na verdade, o meu objetivo era, eu tinha um objetivo, tá vendo? Que era uma oficina e um ferro velho. Eu gosto demais disso, de carro velho bem conservado. Eu tenho uma coleção de miniatura de carros antigos, deve dar uns 200 carrinhos. E revista de carro antigo eu devo ter umas 500. Ao longo do tempo eu venho colecionando, há uns 20 e tantos anos. Aí, veio essas viagens de Campina. E aí foi para mim a sobrevivência. Eu fazia o transporte alternativo, comecei a adquirir conhecimento com os médicos e era uma época que o SUS era porta aberta, era fácil, foi ficando difícil. Aí eu fui apelar por descontos, facilitar a vida de quem está precisando, porque é claro que quem tem muito dinheiro e plano de saúde não me procura. Bom, isso cresceu, foi a ponto de eu ter um local para atender as pessoas e vai. Aí, parece que inevitavelmente vem a questão política que começaram a dizer, e não começou pelos políticos. O povo dizendo que eu ia ser candidato. E eu chegava em casa, a família, vai ser candidato? Eu dizia, isso é conversa. Eu não gostava de política, eu odiava política porque eu não conhecia política, eu conhecia politicagem. Hoje eu conheço os dois. Me constrange muito ter a certeza de que a politicagem é quem prevalece, não a política. Porque quando o brasileiro resolver entender de política, economia e os direitos que tem, tudo muda para melhor. E é o povo que tem que fazer essa mudança. Aí começaram a dizer que eu ia ser candidato, e eu dizendo que não, resistindo. As pessoas vinham falar, eu mudava de assunto, até que os políticos começaram a me procurar. Aí eu pensei, peraí, esse povo não me conhece. E aquilo. Aí um amigo chegou para mim e disse, olha, Zezinho, tu tem que entender uma coisa. Isso está saindo do povo. Não é uma pretensão tua. Pode dar certo. Não deixa passar não, cara. Eu tenho um grande defeito comigo, viu? Eu sou danado para deixar passar a oportunidade. Eu sei disso e ainda deixo. Como poderia ter me tornado um bom sanfoneiro, um grande sanfoneiro. Poderia ter me tornado alguém com diploma interessante nos estudos. Tive a oportunidade de ganhar dinheiro no negócio, mas com medo de dever não ganhei. Lício me deu essa oportunidade, mas quando eu comprava a mercadoria eu me assustava com a dívida. Também foi uma oportunidade que eu tive, deixei passar. Poderia ser hoje um homem de negócio bem sucedido. Né? Poderia, tive essa chance. Lício me deu essa chance. Com tudo de dar certo. Ora, eu trabalhei muito tempo tomando conta dos negócios dele e deu certo para ele. Por que não daria para mim? E aí, esse camarada me alertou. É uma oportunidade, cara. Tenta. Meu amigo, eu não gosto de política. Eu não entendo de política. Até que esse camarada trouxe, junto com outro amigo, o PSH para Santa Cruz. Ele era o vice-presidente do PSH. Não, PSH não. PSH. PHS. Partido Humanista Solidário, acho que é social. E aí, insistindo, e eu era tão leigo
na questão política que eu disse, eu não vou. Aí queria que eu me filiasse, eu disse, não me filio não, que eu não quero ser candidato. Eu entendendo que se filiando tinha que ser candidato. Olha como eu era leigo no negócio, na política. Não, rapaz, tu te filiando não precisa ser candidato, não. Eu disse, se for para não ser candidato, eu me filio. Agora, se for para ser, eu não me filio. Não, e chegando o tempo, né? Porque é um ano antes das convenções. Aí eu digo, então tá bom, é por consideração a você. E aí eu vou dar nomes, porque eu reconheço isso, né? Eu tenho que reconhecer que é Toninho da Galinha, lá de Santo Agostinho, Arnaldo Ribeiro, que era o presidente do partido, e alguns amigos, Sandro, um cabra que acho que você conhece, ele é radialista em Barra de São Miguel. Meu Deus, eu vou esquecer o nome do cabra. Sena, chama com ele Sena. Ele é do meio de comunicação. Já vi falar o nome. É Sena. Sandro Magrinho, acho que você não sabe quem é. E Edson, um rapaz, um amigo meu que hoje mora em... Hoje não, já faz tempo, mora em Igaraçu. Foi um incentivador muito grande também, esse Edson. Tem mais gente. É ruim dizer nome porque o cara acaba esquecendo. Mas esse pessoal influenciou muito. E Toinho, vamos, se filia. E tá bom, agora não para não ser candidato. Me filiei. E aí esse negócio foi espalhar o meu nome na rua. O povo. Aí os políticos começaram a me procurar. E aí, até o ponto de eu dizer, tá bom, então eu vou. Agora, uma vez, um político de uma expressão muito boa na época, chegou para mim e disse, vem para o lado da gente, que antes de entrar em política eu não tinha lado, não. Eu nunca deixei de votar, mas nunca tive paixão, ídolo na política. Porque o político, é muito comum ver pessoas brigando por político, defendendo o político, esquecendo que política tem que defender o povo. Eu criei uma frase que diz assim, enquanto houver maioria de um povo em defesa de políticos, não haverá maioria de políticos defensores de um povo. Aí veio eu acabei aceitando e quando essa pessoa chegou para mim, vem para o lado da gente, eu disse, olha, conversa com o presidente do partido, porque para onde for eu vou. Aí ele olhou para mim e disse, se você não é o presidente do partido não, eu disse, meu amigo, eu sou um filiado forçado, que eu nem queria. E aí acabou que foi para um lado, que até hoje eu estou nesse lado, né? E deu certo. Na minha primeira eleição eu tive 931 votos, foi um estouro para quem não entendia de nada, a família tentando ajudar, sem saber de nada também. Primeiro suplente. Um ano depois houve o afastamento de Zilda. Eu entrei. Mais um ano depois, Edson Vieira, que era vereador, que estava vereador, se elegeu deputado. Aí eu permaneci no mandato. Que aí, meu amigo, de 931 votos, eu fui para 3.336. Segundo mais votado. Aí, isso foi em 2008. Em 2012 eu fui o mais votado de todos. Isso o tempo todo, sem nunca pedir um voto a ninguém. Que se eu fosse um pidão de voto, eu estaria num 5º mandato sem perder uma eleição. Que eu atribuo a mim. Quando eu perdi em 2016, veio aquela história. Vamos procurar um culpado. E um dia meu irmão, a gente podia ter feito isso, aquilo, disse, vocês fizeram tudo que podia. O culpado está aqui na frente de vocês, ó, que não pede voto, que não é normal. Eu tenho uma dificuldade muito grande de pedir para mim, seja lá o que for, inclusive o voto. Então eu engasgo, não tem jeito. Eu não sei se é doença, o que é. É um problema que me prejudica, politicamente falando. Aí eu apontei eu como culpado, porque eu era o culpado. E dessa última vez, que imagina, o cara ser o mais votado em 2012, em 2016 perder a eleição. Onde já se viu isso? Por bem pouquinho, mas perdi. Se tivesse ido pedir voto, não tinha perdido. Aí dessa última vez, eu muito consciente que tinha que pedir, ainda fui, com muito receio. Levei um amigo junto comigo, sempre que eu... Aí eu não pedia, ia para casa das pessoas, não pedia. Quando saía lá fora, ele dizia, você esqueceu de pedir o voto. Eu falava, não, eu não tive coragem, me ajuda. Ele disse, então vai fazer o quê? Eu falei, quando você vê que eu estou me engasgando, que eu estou ficando nervoso, é hora de pedir. Diz para as pessoas que eu estou tentando fazer isso.
aí deu certo. Porque quando ele dizia, Zezinho quer pedir o voto, tem vergonha. Aí eu desarmava. Aí a coisa andava, era como se eu tivesse engasgado e ele desse o soco nas costas. E o engasgo saía. Deu certo. Foi muito difícil, mas ainda cheguei e estou aqui. Você está, digamos, mais ou menos há 12 anos, né? Na política, digamos. Foi assim. Na realidade, foram, mesmo como primeiro suplente, na última legislatura, eu assumi 2 anos. Né? No lugar, Nanau foi para Secretaria de Saúde e eu assumi 2 anos. Então, eu diria que foi 3 anos no primeiro, 4, mais 2, e agora eu acredito que eu termino os 4. Você falou questão de fora de foco, né? Que não tem foco. Quem vive nos bastidores da política sabe que muitas das vezes você foi também citado para se candidatar, né, à presidência da Câmara. Fui. Sempre citado, né? E nessa questão, quando você era citado, muitas das vezes alguém dizia que Zezinho diz categoricamente que não quer assumir a presidência e tal. Essa presidência, Zezinho, você acha que atrapalharia seu trabalho social que você faz? Como é que poderia atrapalhar ou não? E por que também você realmente não tem interesse, digamos, de querer a presidência? Eu não... Dizer assim, não quero, eu não diria. Interesse, aquela ânsia, também não tenho. Quanto à questão desse trabalho com as pessoas, atrapalharia muito. Aquilo é uma responsabilidade muito grande, tem que ter muita dedicação, aquilo ocupa muito tempo. E eu vivo muito ocupado. Quando terminar aqui que eu abrir esse celular, vai estar cheio de coisa aqui para eu responder. E é assim o tempo todo. Antes eu atendia o pessoal num ponto, numa localidade, e eu chegava lá, tinha às vezes 30 pessoas lá. Hoje eu me sinto como uma fila na minha frente, né, através do WhatsApp, que aí isso é muito cômodo, é mais fácil das pessoas chegar até a minha pessoa, e onde tiver, chega, né? Então a fila, ela cresce. E eu estou dizendo isso não é reclamando, é minha rotina, eu gosto disso. E iria atrapalhar, sim. Como é que eu ia ter tempo de me dedicar às pessoas como eu me dedico? Porque tinha que ter uma dedicação muito grande na Câmara e tinha que estar muito bem assessorado, que isso não é tão difícil, né? Mas aí, se você perguntar, é um sonho? Não é. É um objetivo? Não é. Também, se for para chegar a ser presidente daquela casa de forma espontânea, não tão espontâneo, né? Mas assim, sem ter que brigar com ninguém, brigar no sentido por um objetivo que é normal, né? De ter que jamais chegar em algum lugar subestimando alguém, nunca. Se um dia eu chegar a ser presidente daquela casa, pode ter certeza que vai ser através de um consenso, bem consenso mesmo. Porque, de outra forma, não. Eu já disponibilizei meu nome há um tempo atrás, da seguinte forma. A gente era a maioria e aí, quando alguém me pergunta, quando chega perto de uma eleição de presidência da Câmara, alguém pergunta, tem quantos candidatos? Eu digo 17. Quantos pretendentes? Eu digo 17. Porque todos querem. Mas aí houve uma época que a gente era a maioria e era só decidir quem seria, porque a gente não tinha como a gente perder, que não perdeu. E estava aquela discussão, porque cada um tinha uma justificativa para ser presidente da Câmara e tinha que decidir entre nós, que os outros tinham seus meios também, seus planos, mas mesmo não chegava. Aí eu disse, meu nome está disponível da seguinte forma. Eu voto em qualquer um do meu grupo, vê como eu fui democrático. Eu voto em qualquer um do grupo e aceito o voto de todos. Aí eu pensei, dentro de um consenso, se desentenderem muito, acabam me apontando. Mas não foi assim. Mas, de certa forma, eu até pensava, é melhor que não seja. Porque tem essa questão desse trabalho que é contínuo. Isso aqui, enquanto eu puder raciocinar, vai continuar. Como já voltado não só para a parte municipal, já voltado também para a parte nacional. Como é que Zezinho vê a política hoje? A gente vê que
Em Santa Cruz teve uma terceira via forte que mudou a forma de política em Santa Cruz. Zezinha acha que o Brasil, na questão nacional também, e até estadual, precisa disso para a questão do político ver a questão política diferente e deixar de ser aquela politicagem? Olha, veja bem, em Santa Cruz você falou uma coisa muito interessante, foi essa terceira via muito forte, né? Eu achei que isso ia acontecer, mas não tão cedo, eu achei que ia demorar muito. E de repente, né, aconteceu, foi impressionante aquilo ali. Quando chegou num certo patamar, eu percebi que ia ser assim, certo? Percebi, e disse dentro do grupo. No início, logo eu disse, essa terceira via vem forte. E aí aconteceu. Democraticamente falando, isso foi bom. Politicamente falando também. Que na verdade é um desejo de mudança, né? Foi. E assim, o que me deixa meio pensativo na questão política, o que me preocupa mesmo, é o eleitorado. Infelizmente, olha, dificilmente você encontra um eleitor que tem uma decisão própria de votar. Quando eu digo decisão própria, é o quê? É o cara que presta atenção em proposta, naquilo que de fato é política e decide seu voto, né? Mas a maioria decide por um motivo que não é exatamente o que deveria ser, entendeu? Acho que vocês estão entendendo. Por isso que eu digo, é o povo que tem que mudar. Quando o povo mudar, quando o povo aprender o que é política de fato, entender que a política interfere na vida de cada um, certo? De forma negativa ou positiva, vem da política, né? Quando o povo entender de economia também, o brasileiro precisa entender de economia, que a economia era para ser uma matéria obrigatória. Economia, política, a Constituição. Mas é claro que o pessoal lá de cima não vai querer isso. Não vai. O conhecimento vai libertar, né? Lógico. Vai sim, aí sim. O que precisa é isso. Me preocupa muito. Vamos lá, não é subestimando. Qual é o motivo de Marília Reis estar muito bem como pré-candidata? Eu não conheço a história dela. Deve ser uma pessoa muito boa na política. Deve ser. Mas o único motivo que faz com que ela tenha a preferência que está tendo é porque tem um sobrenome Reis. Está entendendo? Não é subestimando, não é desrespeitando quem diz que vai votar nela. Mas tem outra coisa, a não ser isso, é o sobrenome. Então ainda é uma coisa que vem lá de trás. Certo? Não estou dizendo que quem opta por votar nela está certo ou está errado. Uma coisa que eu vejo muito, e isso faz tempo que é assim, todo político, e aí eu estou falando dos que mostram suas propostas, todos eles dizem o que é preciso fazer, porque todos eles sabem o que é que o povo precisa. Agora eu acho impressionante porque não diz como vai fazer, nem de que forma, nem como vai arrecadar dinheiro para isso. Só diz que tem que fazer. É claro que todo mundo sabe que precisa. Essa localidade aqui, vocês sabem, eu sei, todo mundo sabe o que precisa aqui. Aí quando aparece um para dizer que vai fazer, não diz como, nem quando, né? E aí está faltando, eu vou dar até um puxãozinho de orelha, eu sei que a área de vocês é comunicação, mas não é política, poderá ser, é que os entrevistadores nunca perguntam a esses políticos, quando eu digo esses políticos, eu estou fazendo uma abrangência geral, estou sendo imparcial. Quando eles ficam dizendo, por exemplo, Santa Cruz, vamos para a nossa cidade, Santa Cruz precisa disso, precisa daquilo. Ninguém pergunta como é que o cara vai fazer, nem de onde vai tirar dinheiro. Ah, tá bom, você tem um plano, como é esse plano para resolver isso aqui? Eu queria ouvir o cara dizer, entendeu? Isso a nível municipal, estadual e federal. Essa pergunta não vem. Que precisa, todo mundo sabe. Entendeu? Então, eu gostaria muito de um dia alcançar um povo, de fato, politizado. E não politiqueiro como é.
Santa Cruz é uma cidade que respira política e é despolitizada. Santa Cruz respira Politicagem. Né? Um defendendo o seu partido. É. Às vezes alguém chega para mim, vamos falar de política, eu digo, de política é. Aí quando começa eu digo, não, peraí, você quer falar de politicagem, vamos falar. Eu sei também. Eu não gosto, mas eu sei. A questão hoje... Dá só uma olhada lá. Porque se tiver encerrado ali, a gente deixa essa aberta. Entendeu? Mas acho que não. Em 18. Vê lá, por favor. Já que tá mais perto aí. 9. Tá aí 0 quanto aí? Tá em 09. Ah, 0,9, né? Tem 900 mega ainda, né? Então, eu gostaria muito de ver, eu gostaria muito que na sala de aula se discutisse, tem um projeto meu, foi aprovado, mas não vai ser colocado em prática, que seria para discutir política de forma transversal na sala de aula, e aí eu tive que colocar extracurricular, ou seja, só se o professor quiser discutir, porque eu não posso colocar como obrigatório. É inconstitucional, porque na Constituição já tem algo que diz que não pode obrigar. Então o negócio já é feito assim. Se o povo não tomar uma decisão própria de se politizar, você já pensou, quem entende de política, a tristeza que sente quando um cidadão diz, se eu não trabalhar, não como, político não dá minha feira. Eu vou dizer o que para uma pessoa dessa? Entendeu? Então uma pessoa dessa totalmente despolitizada, infelizmente. De forma direta, tudo da gente, né? O brasileiro tinha por obrigação de conhecer política, economia e os direitos. Os direitos estão incluídos na política. A partir do momento que o cara vai conhecer política, de fato, ele vai conhecer os direitos que ele tem e os deveres do político. E vai colocar o político no seu devido lugar, que é operário do povo. Do presidente ao vereador. A gente vê Aí cria-se ídolo na política. a questão a noção política do brasileiro quando ele diz eu vou votar em branco porque eu não quero ser culpado por tal candidato. Aí ele se torna mais culpado. Se torna mais culpado porque ele não escolheu um lado e outros escolheram por ele, não é? Na campanha que passou, na eleição que passou de presidente, eu fiquei impressionado com um camarada se dizendo analfabeto, ele disse, eu só sei assinar o nome. Mas eu vou votar, eu posso dizer? Pode. Eu vou votar em Amoedo. Aí eu perguntei por quê. Eu fiquei impressionado com esse camarada. Ele disse, porque eu escuto as propostas de todos eles. E a que eu mais gosto é a de Amoedo. Eu peguei na mão do cara, eu disse, cara, eu estou impressionado com você. Ele disse, por quê? Eu disse, porque você tem uma decisão própria. Você não vai pela imprensa, você não vai pelo disse-me-disse. Você tem uma decisão. É a primeira vez que eu encontro alguém que, se você se dizendo analfabeto, faz a sua escolha por conta, pela sua consciência, pelo que você está ouvindo. Eu disse, mas esse candidato é bom? Me perguntou, disse, você está entendendo que ele é bom? Então eu tenho que respeitar a tua atitude e vote nele. Não era meu candidato, mas eu disse, vote nele. Você está fazendo uma escolha sua. Então já pensou, se todo mundo tivesse essa visão? E olha, um analfabeto, viu? Um cara que só sabia assinar o nome. Então um cara desse, muito provavelmente, ele está ligado nisso aí. E uma coisa que me deixa muito constrangido no legislativo é que se tem uma coisa que não dá voto, é legislar. É muito triste, cara. Eu tenho capacidade de ser um grande legislador? Tenho. Tem assessor bom para isso? Tem. Mas, infelizmente, é o que menos dá voto é legislar. É muito triste. Eu fico assim, meu Deus. E isso é comprovado diante da forma que cada um consegue uma vaga no legislativo, seja a nível municipal, estadual, federal. Você já viu alguém dizer, eu votei no deputado fulano de tal porque ele legisla para valer? É difícil. Muita gente não sabe nem o que é isso. Aí, o que é que me deixa mais constrangido ainda? Principalmente quando se refere a uma grande maioria esmagadora da juventude. No meu entender, a gente tem uma juventude muito informada, mas em cima de coisas que não levam ninguém a nada.
quando eu falo muito isso em entrevista, às vezes eu assisto um pouquinho o programa Passa ou Repassa, que joga torta na cara de quem não acerta a pergunta. Mas eu descobri que é só fazer pergunta besta que todo mundo acerta. E aquele pessoal parece que é universitário, né? Parece que é. Aí quando faz uma pergunta interessante, aí não vou nem falar da política. Quando perguntar algo a respeito de ciência, não sabe, de química, não sabe, de geografia, não sabe. Uma vez perguntaram para uma moça lá, capital de Rondônia, ela disse Roraima. Eu olhei assim, eu digo, meu Deus, na terceira série eu sabia. Aí vamos lá. Não sabe não. Agora pergunta a vida de um artista famoso. Sabe a data de nascimento, o dia que levou uma topada, o dia que teve uma gripe, com quem namorou, sabe tudo da vida. Então tem a biografia do cara na mente. Ô gente, por que não vai buscar conhecimento que te beneficia? Tem os artistas que eu gosto, mas o que é que me interessa saber da vida dele? Vai mudar o que na minha vida? Não é melhor eu me aprofundar em outras coisas? Na economia de tal país que está dando certo? Entendeu? Então, meu amigo, por isso que eu repito, não é o político só muda para melhor quando o povo mudar, fazendo ele enxergar o seu verdadeiro papel. Senão não vai continuar. Quase o final já, viu? Nessa edição tem alguma para complementar? Não, a questão da política a gente vê é mais a informação é tão fácil e a população é tão desinformada. Antes era difícil, viu? Não tanto que tinha livros, que ainda tem, mas hoje está aqui na palma da mão tudo que você quer saber, de ruim ou de bom. Isso. Então a escolha é sua. Escolha o bom. Um cara inteligente hoje, com paciência, ele pode não entender nada de mecânica, mas se ele se agarrar num bichinho desse, ele desmonta e monta uma moto. Aprende muita coisa. Entendeu? Ele aprende a prática e a teoria aqui. Eu fiz curso de mecânica por correspondência. Era através do correio. Instituto Universal Brasileiro. Fiz de mecânica e de eletricidade de automóvel. Não, eu queria a oficina, o ferro velho, o destino me levou para a política. Hoje eu já estou velho, não vou mais mexer com isso, mas era difícil. Hoje está aqui, cara. Está aqui, ó, na palma da mão. Tudo que você quiser tem aqui. De imediato, vendo ali. A dúvida que você tem, né? Pesquisa. Então vamos lá. Procura eu vi uma reportagem numa rede de TV de uma senhora, não sei se é de São Paulo. Ela resolveu fiscalizar o deputado federal que ela votou. Ela foi lá, descobriu que o cara pagou uma janta não sei de quantos mil, não sei aonde. Isso repercutiu muito. Foi notícia. Eu não sei mais de ninguém que fez isso. Pronto. A eleitor assim, peraí, deixa eu ver o que esse cara está fazendo. Não é segredo, né? Um erro que o cidadão tem em não conhecer seus direitos de fato. Busca os direitos de forma errada, né? Eu gosto de ouvir Voz do Brasil, principalmente aquela parte do judiciário. E certa vez eu vi uma reportagem de uma jovem, eu não sei se foi no Rio de Janeiro, ela ficou 2 horas e pouco na fila de um banco e o banco, houve uma decisão para o banco indenizar ela em R$32 mil. Claro que o banco recorre, mas eu duvido que ela não receba pelo menos a metade, porque o banco vai chamar para um acordo. Agora, como ela conseguiu isso? Como é que a maioria das pessoas faz? Leva uma amassada no banco, vai numa rádio esculhamba, prefeito, vereador, que não tem culpa disso, briga com a mulher, briga com o vento, discute com alguém na rua indignado com isso, não chega a lugar nenhum. O que é que essa moça fez? Ela pegou aquela senha, que ali está o horário de entrada, quando ela foi atendida pelo funcionário do banco, que não adianta brigar com o funcionário do banco, ele não tem culpa não. O problema são os investidores que querem mais margem de lucro e quando adquirem um equipamento que substitui 3 pessoas, eles demitem 6. Por isso que a fila não para de crescer. Aí ela pegou, na hora que foi atendida, falou para o funcionário do banco, autentique.
Ele, não, autentique, a sua obrigação é meu direito. Olha quando conhece. Ele foi obrigado a autenticar, ali estava a prova. Da hora que entrou e da hora que saiu. Bastou aquele papelzinho, meu amigo. Tem um amigo meu em Santa Cruz, Arnaldo Ribeiro, que foi presidente do PHS, foi um dos que contribuiu à minha entrada, meu ingresso na política, que apareceu uma dívida dele com a empresa de telefonia, R$100. Ele botou na justiça. Levou tempo, mas ele recebeu R$3.000, comprou uma motozinha para ele. Recebeu. Levou tempo, mas recebeu. É assim que funciona. Imagina se o cidadão comum, todos eles, conhecesse bem os direitos que tem, a gente estaria no melhor país do mundo. É verdade. De antemão, né? Vamos convidar também Zezinho para um próximo, porque tem muito assunto ainda. Olha, se for para contar história, vocês não imaginam o tanto de história que eu lembrei, que eu estou lembrando agora, que dá para mais um... Eu estava dizendo a Cícera ali, olha, tem uma historinha rapidinha de Cícera. Ela criança, que a gente se criou junto. Ela criança, morando lá perto da casa do meu pai, ela e Pretinho, chamam Pretinha, mas a gente chamava Pretinho, a irmã dela, que está em São Paulo há muitos anos, faz mais de uns 50 anos que eu não vejo ela. Vi quando era criança. E aí um dia na segunda-feira todo mundo ia embora e ficava só as crianças dentro de casa. E as mães diziam, não abra a porta que tem papafigo. E a gente acreditava em papafigo, acho que até as mães acreditavam. E ninguém abria a porta. E morava perto, e elas duas chorando muito. Era um desespero fora do comum. Aí eu fui lá. Cheguei lá, elas pediram para eu ficar até o pessoal chegar, porque elas estavam com medo. Agora eu não lembro do que até hoje. Eu estava comentando com vocês ainda agora. Eu não lembro do que, mas elas estavam com medo. Um desespero, tudo criança e eu também. Mas isso aconteceu. E não tem como eu ver Cícera e não lembrar disso. Não tem como. Eu vendo ela, eu me lembro. Uma aula de política também. Zezinho falou da criança, né, que tem medo do Papa Figo. Hoje é o contrário, né? O Papa Figo É quem tem medo das crianças. A criança hoje em dia se dizer Só o Papa Figo, ela pode para cima dele. Traga ela aqui. Falar do papafigo para a criança pode, por uma questão de respeito, não dizer nada, mas lá na mente dela, deixa de ser, deixa. Zezinho, a gente quer agradecer a sua vinda aqui. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Agradecemos mesmo. Eu que agradeço, de coração, foi muito bom. E se me convidar de novo, eu tenho história para um tanto de programa, histórias engraçadas também. Se um dia quiser fazer praticamente como é que chama? Um stand-up, a gente faz. E eu quero agradecer de coração. Eu não preparei o verso para o Dia dos Namorados, né? Mas eu vou dar um conselho a quem tem namorada, aos homens, que namorar, a melhor fase de namoro entre um homem e uma mulher, a melhor fase entre um homem e uma mulher é a fase de namoro. É o começo. A fase de namoro é muito boa. Agora é danado para quando ir morar junto. Para mim, morar junto, casou. O namoro se acaba, cara. É danado para se acabar o namoro. Mas tudo bem. O que eu aconselho é assim, a partir do momento que você vai viver com alguém, deixa ela mandar. Deixa ela administrar, né? Que dá certo. Dá certo. O homem é desmantelado demais. Eu mesmo, quem manda é a mulher. Ela manda, desmanda, entendeu? Se eu quiser ir para um canto, ela disser, pro desaforo você não vai. Eu sou desaforado, pro desaforo eu não vou mesmo. E vai dando certo assim. Eu aconselho. As mulheres acham muito bom quando eu digo isso. Mas na prática é assim. Feliz Dia dos Namorados para todos, namorados e namoradas. Dê seus presentes, ganhe seus presentes. Eu não comprei, nem sei se vou ganhar, mas tá bom assim. Beleza, muito obrigado, gente. Sinceramente, gostei demais. Eu estava roendo para vocês me chamarem, me chamaram, e eu vou ficar roendo para ver se chamam de novo. E brigadão, obrigado às pessoas que vão ver, né? Isso. Não sei se já estão vendo, não. Estou vendo agora, né? Digamos ao vivo agora, domingo. Tá Dia vendo dos agora. Namorados, Dia dos Namorados, dia 12, agora à tarde, estou vendo. Pronto. Então as pessoas que vão assistir, façam suas avaliações, me critiquem se eu merecer. Eu gosto muito que me critiquem na presença e se for preciso elogiar, que seja na ausência, porque eu acho que funciona bem assim. Domingo, Alivaldo, dia 12, encerrando mais um. Mais uma edição. Hoje, Dia dos Namorados, já comprasse o presente Tchuca? Já sim. Eterno. Já.
Ai dele se não comprar, hein? Então, dia 12, quem tiver sua namorada, Deus O presente. seu, comprou já o seu? Eu Já mesmo não recebeu? tenho nada, Como- nem dei, nem recebo. Eu acho que eu vou comprar um presente pra eu mesmo, mas é o jeito. Nem deu, nem recebe porque não tem namorado. Não, tem não. Isso é bom que ele tenha e ela Tem não. fique sabendo. É. O cara não Tem assume, não. não assume porque Tem uma- tá no ar. Tem uma Se tiver, sortuda. comenta aqui embaixo. Se... Não tem uma sortuda que tem aqui ainda não. Então, se alguém pretende, né? Ah, Quem sabe esse chapéu. lá no meu Instagram que eu tô precisando. Esse chapéuzão Lá no aí meu dá um. Instagram, no direct, viu? Que a gente entra aí em negócio. Dia 12. Esse chapéuzão aí dá um charme legal, né? Ô, dia dos namorados deve estar escondendo o rosto, deve Nada, ser, né? mas- Ninguém- Vai aparecer pretendente, viu? Deus queira, Deve estar escondendo o Jesus. rosto. Jesus abençoe que teu filho tá pronto. Manda. Então, siga. Esse seu pedido eu não posso fazer. Então você pode Siga. seguir aqui nas nossas redes sociais, tá bom? Dia 12, encerrando. Rapaz, hoje tem um forró já por aí. Vamos forrosar. Elivaldo vai dar um presente, uma janta hoje. E a gente vai ficar por aqui até semana que Até a vem. próxima semana a gente tá de volta. Mais um entrevistado. Por hoje é Gente, isso. Só um momento, eu esqueci. Os agradecimentos. A gente é danado para esquecer, né? Agradecer primeiramente a Deus, né? Por essa comida maravilhosa, essa chuva, né? Essa lama maravilhosa também. Deus não tem culpa de nada da lama. A gente sabe que a lama vem. É só se preparar para que ela não prejudique, mas entre um carro atolado e sujo de poeira, eu prefiro ver o meu carrinho atolado mesmo. Se atolou é porque choveu. Obrigado, até mais. Até mais, a gente fica por aqui. Até semana que vem com o próximo candidato. Ó. Com o próximo. O cara que vem aqui tá candidato a vir. É verdade. Então até semana que vem com o próximo convidado. Isso. Então, valeu. Valeu. O próximo candidato.